Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, o Evangelho segundo João, no capítulo 2. Evangelho segundo João, capítulo 2, eu vou ler do verso 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar mais um instante, pedindo para que o Senhor abra o nosso entendimento para o conteúdo dessa santa e poderosa palavra. Pai, nós já te adoramos através de canções, através de orações. E nesse momento eu quero te adorar, eu quero te louvar através da exposição da sua palavra. Que seja tudo para a tua honra e glória. Abra o nosso entendimento para as verdades contidas nesse texto. Ajuda-nos a entender, a meditar na sua palavra. Revele a nós o teu querer. Ajuda-nos a entender que a sua vontade é mais preciosa do que qualquer outro bem que nós possamos conquistar nessa terra. Por isso, fale ao nosso coração. Instrua-nos pelo teu Espírito Santo naquilo que o Senhor deseja revelar à sua igreja, aos seus filhos nessa noite. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Olhando para textos como esse aqui, é interessante como nós podemos ver que na agenda de Jesus havia espaço para celebrar as alegrias da vida. Nós vamos ver que na agenda de Jesus havia espaço para que ele pudesse usufruir da alegria da vida humana. É importante nós refletirmos nisso aqui, no fato de Jesus ter aceitado o convite para o casamento. Porque nos mostra que ele não veio tirar a alegria e o prazer dos seres humanos. Mas ele, participando da alegria cotidiana da vida, participando da alegria, do prazer que é uma cerimônia de casamento, uma festa de casamento, isso nos mostra que Jesus também veio para nos mostrar que é possível nos alegrar, independente das circunstâncias. Isso aqui mostra que a vida com Cristo não é um sinônimo da privação de prazeres, como muitas vezes a religião tenta nos impor ou nos mostrar. Isso nos mostra também que a vida de santidade não precisa ser uma vida carrancuda e azeda.
Sabe aquele padrão de santidade do cara intocável, do cara que não sorri, do cara que não se alegra, como se o pecado estivesse no usufruir da alegria que uma vida pode dar. O pecado está em o que te leva a essa alegria, e não no fato de você usufruir. A santidade também pode ser exercida com alegria. Jesus nos mostra isso. Isso aqui vai nos mostrar que há espaço para alegria e santificação nos prazeres, em nossa vida e nos nossos relacionamentos. É interessante a gente ver um ponto aqui. Mesmo Jesus sendo o Messias, ele não teve complexo messiânico. O que é isso? Complexo messiânico é aquela atitude que nós temos de pensar que nada vai funcionar se nós não pomos a nossa mão. Que nós temos que participar de tudo, que nós temos que ter o controle de tudo, nada acontece se eu não estiver aqui, nada acontece se eu não fazer acontecer, né? Eu não posso descansar, eu não posso me alegrar, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que cumprir com tudo, porque se eu não fizer, nada acontece. Sabe, isso é um complexo messiânico. Jesus, sendo Messias, não teve esse complexo. Nós não vamos ver Jesus chegando numa festa como essa e dizendo assim: olha, para tudo, eu sou o Messias, eu tenho apenas 3 anos, eu preciso pregar, eu preciso fazer aquilo que eu vim fazer na terra, então para tudo, porque eu tenho pouco tempo. Nós vamos ver Jesus participando daquele momento. E a participação que Jesus faz naquele momento nos ensina muitas coisas que eu quero compartilhar com você essa noite. Primeira coisa que eu vejo com esse texto, a importância a manifestação de Jesus nesse casamento. Em primeiro lugar, Jesus foi convidado para aquele casamento, e isso fez toda a diferença na história daquele casal. Isso fez toda a diferença na história daquela festa de casamento. Acompanha comigo os versos 1 e 2, a Bíblia diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Em primeiro lugar, Jesus deve ser convidado para estar em nossas casas. Jesus deve ser convidado continuamente para estar no meu casamento, na minha família, nos meus relacionamentos. E nós vamos ver que assim como nessa ocasião aqui, Jesus presente fez toda a diferença. Jesus presente na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus relacionamentos. Isso faz toda a diferença. Isso muda tudo. O texto vai nos dizer que Maria, mãe de Jesus, estava no casamento. É bem possível, é bem provável que Maria tivesse alguma responsabilidade de organização naquela festa. É possível que Maria fosse próxima dos parentes dos noivos, por exemplo. Por isso ela foi convidada e estava ali. A ausência, algum detalhe interessante, a ausência do nome de José, esposo de Maria, nesse relato, pode ser um indício de que naquele momento José já havia falecido. Pelo fato de José ser muito mais velho que Maria. Jesus, por ser o filho mais velho, também foi convidado. E ele estava ali com seus discípulos. E nós vamos ver que isso fez toda a diferença. Essa porção das Escrituras aqui, irmãos, ela nos revela um princípio fundamental nas nossas vidas. A maior necessidade de sua família, a maior necessidade do seu casamento, a maior necessidade dos seus relacionamentos, é que Jesus esteja presente neles. Independente do que falta, faltar Cristo na sua casa, na sua família, no seu casamento, não importa o que você tenha, não há garantias de felicidade, não há garantias de satisfação, se ele não estiver ali. Jesus é infinitamente mais importante do que a compatibilidade de gênios. Sabe, se nós formos ver pesquisas que mostram os principais motivos para o divórcio, se não for a primeira, pelo menos umas delas ali, é a incompatibilidade de gênero. Mas por que o casamento acabou? O casamento acabou porque nós éramos incompatíveis. E por conta da incompatibilidade de gênero. Por que os relacionamentos na família não deram certo? Não, nós somos incompatíveis, por isso não deu.
Textos como esse nos mostram que Jesus é muito mais importante do que a compatibilidade de gênero. Para que o seu casamento dê certo, para que a sua família dê certo, para que os seus relacionamentos vá bem. Se nós pudéssemos fazer uma lista de necessidades para a nossa família, nosso casamento, nossos relacionamentos, nossa vida, nada nem ninguém pode ocupar o primeiro lugar dessa lista de necessidade, exceto Jesus Cristo. Nada nem ninguém pode estar lá, exceto o Senhor Jesus. Jesus em nossas famílias, em nossos casamentos, é mais importante que a compatibilidade de gênero. Jesus é mais importante que qualquer bem material. Jesus é mais importante do que o dinheiro na sua família, no seu casamento. Jesus é mais importante do que o conforto que você possa ter. Ele é mais importante do que sucesso. Ele é mais importante que saúde. Jesus é mais importante que qualquer milagre que a sua família possa experimentar. Não havendo Jesus nela, não importa nada que você possa ter. Nenhuma família ou casamento na terra pode experimentar paz verdadeira enquanto Cristo não estiver reinando nela. Você jamais poderá experimentar paz verdadeira na sua vida enquanto Cristo não reinar nela. Presta atenção, Jesus deve ser convidado, pois Ele é o motivo principal por você estar na família que está, no casamento que está. Vamos entender isso aqui, ó. Jesus deve ser continuamente convidado na tua vida, no seu casamento, porque Ele é o motivo principal de você estar aí. Como é isso? Não precisa abrir, mas eu vou ler o texto. Em Romanos capítulo 8, verso 28 e 29, a Bíblia diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam, trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Tem algo importante aqui. Esse texto vai nos dizer que todas as coisas que acontecem na sua vida, que acontecem na minha vida, trabalham em conjunto, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Perceba, não cooperam, todas as coisas não cooperam para o bem de todos os homens, de todas as pessoas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, a gente precisa entender esse texto, porque muitos poderiam pensar assim: olha, se todas as coisas cooperam para o meu bem, por que eu enfrento dificuldade no meu casamento? Por que eu enfrento dificuldade na minha família? Nos meus relacionamentos, seja no trabalho, seja onde eu estiver. Por que tem dificuldade lá, já que tudo coopera para o bem? Então não deveria ter dificuldade, deveria ter só bem. Não é? A gente precisa entender esse texto, porque o bem a qual Paulo está falando aqui não é a ausência de dificuldades, não é a ausência de sofrimento. O bem que ele está dizendo aqui está revelado no verso 29, ele diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. O maior bem prometido por Deus na Escritura, que Ele deseja dar para todos aqueles que o amam, é a possibilidade de ser semelhante a Cristo. Esse é o bem. E todas as coisas cooperam para isso, para que você seja semelhante a Ele. O bem prometido por Deus é sermos conforme a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Perceba uma coisa agora, trazendo para o nosso casamento, ou nossa família. Deus não só te levará a se relacionar com uma pessoa incompatível com você. Deus te levará a se relacionar com uma pessoa que é fraca, justamente nas áreas em que você esperaria ou gostaria que ela fosse forte. Deus te levará a se relacionar com uma pessoa ou com pessoas na sua família que são falhas, justamente no lugar, nas áreas que você gostaria que ela acertasse. E por que Deus faz isso? Por que Ele promove isso? Porque todas as coisas cooperam para que você seja semelhante a Cristo. Vamos entender isso. Quando nós olhamos para Cristo, nós encontramos o que nele?
Quando nós olhamos para Cristo, nós vamos encontrar amor incondicional, misericórdia e graça. Agora, entenda uma coisa: como você poderia experimentar o que é amor incondicional se o seu cônjuge, se os seus familiares merecessem o seu amor? Como você poderia experimentar o que é misericórdia se o seu cônjuge, se seus familiares nunca falhassem, nunca pisassem na bola contigo? Como você poderia experimentar o que é graça se eles nunca precisassem do seu perdão? Se você puder pegar essas três coisas, amor incondicional, misericórdia e graça, e poder imitar, você é capaz de imitar a Cristo. Todas as coisas cooperam para que você seja semelhante a Ele, inclusive a família onde você está. O ponto principal é: Cristo deve reinar na minha família, Cristo deve reinar na minha casa. Por isso Ele deve ser continuamente convidado a reinar ali, a estar ali. Cristo foi convidado para esse casamento aqui, e isso fez toda a diferença no final da história. Segundo ponto que eu aprendo com esse texto: mesmo Cristo estando presente, a dificuldade pode acontecer. Não é? Após o momento difícil, a manifestação da glória de Cristo nesse casamento veio após o momento difícil, a falta de vinho. Uma humilhação iminente estava para acontecer. Aquela família poderia ser humilhada, esse era o problema. Olha o verso 3 comigo aí, no capítulo 2 de João. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Segundo lugar, mesmo quando Jesus está presente, pode haver dificuldade. Nesse contexto aqui, o vinho era a principal provisão no casamento. Além de simbolizar alegria, satisfação, felicidade plena. Às vezes, esse vinho da alegria, tanto no nosso casamento, como na nossa família, nos nossos relacionamentos, esse vinho pode acabar. Essa alegria, essa satisfação pode falhar. Se o seu contentamento estiver simplesmente na capacidade, na possibilidade de ser feliz no seu casamento, quando o vinho acaba, para onde esse casamento vai? Se a sua principal motivação em estabelecer, em lutar pela sua família, em ser feliz apenas nela, se a felicidade falhar, para onde vai essa família? Com isso nós vamos aprender aqui que o principal objetivo meu e teu na nossa família é ver Cristo reinando nela. Porque quando a dor vier, quando a dificuldade vier, nós ainda continuamos de pé. Nós ainda continuamos como uma família que glorifica o Senhor, porque Ele está ali, reinando nela. Essa porção da Escritura nos revela, ou nos leva a entender, que mesmo na presença de Cristo, podemos ter dificuldade. E nos leva a entender, a enfrentar as dificuldades. Nos leva a que o sofrimento, as dificuldades, não são sinônimos de ausência de Deus nas nossas vidas. Dificuldade na vida do crente não é sinônimo de falta de fé. Não é sinônimo de que algo está errado com a sua fé. E não é sinônimo de que Satanás está tocando você. Muito pelo contrário, pode ser exatamente um momento determinado pelo Senhor para que experimentemos de sua provisão em nossas vidas. Como aqueles noivos experimentaram. Os filhos de Deus também precisam lidar com enfermidades. Os filhos de Deus também precisam lidar com pobreza, com sofrimento, com dificuldade. Mesmo quando Jesus está conosco, podemos ser provados para sermos aprovados. Porque todas as coisas cooperam para que sejamos semelhantes a Ele. E o objetivo principal de Jesus em se fazer como um homem e vir à terra, nós já vimos. Ele se encarnou para ser o nosso substituto na morte. A encarnação de Jesus tinha um objetivo: sofrer, morrer, para que você fosse salvo, para que você fosse liberto. Existe uma mentira, irmão, que é contado no meio evangélico brasileiro, mundial,
Existe uma mentira que é responsável pela formação de uma geração de crentes medíocres. E essa mentira é: se você estiver sofrendo, se você estiver enfrentando dificuldade, é porque algo está errado com a sua fé, é porque Satanás está tocando na sua vida. Muitos dão proeminência ou dão a Satanás uma posição que ele nunca teve, é um poder que ele nunca teve. Olhando isso, você não precisa abrir, mas eu quero ler 2 textos aqui de Jó, que todos aqueles que entendem que sofrimento é a ausência de Deus, eles têm dificuldade para pregar Jó. Jó capítulo 2, versos 8 a 10, a Bíblia diz assim: Jó, sentado em cinza, tomou um caco para se raspar com ele. O corpo de Jó todo cheio de ferida, todo cheio de lepra, ele toma um caco para se raspar, para se coçar. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A resposta de Jó: mas ele lhes respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Percebe uma coisa? Jó tinha perdido tudo, perdido os filhos, perdido os bens e agora perdendo a saúde. E a Bíblia nos mostra nesses capítulos introdutórios, iniciais de Jó, que Satanás foi lá e tocou em Jó, lhe tirando a saúde, fazendo com que o seu corpo fosse cheio de lepra. E aqui Jó vai dizer o seguinte: mulher, você fala como uma doida. Nós recebemos o bem de Deus, por acaso não receberíamos o mal dele? Percebe? Jó atribui tudo aquilo que ele está vivendo a Deus. E a Bíblia vai dizer o seguinte, o autor vai dizer o seguinte: Jó não pecou com os lábios quando disse isso. A gente precisa entender que Satanás nunca foi e nunca será decisivo e definitivo na vida de homem nenhum. Deus sim é decisivo e definitivo na vida dos homens, na história dos homens. Martinho Lutero dizia algo interessante. Ele dizia que até Satanás, até o diabo é o diabo de Deus. Ele não age fora do governo de Deus. E ainda Jó, no último capítulo do seu livro, ele vai dizer o seguinte, capítulo 42, versos 1 e 2, ele vai dizer: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó entendeu que Deus tinha algo para ele. E no verso 5 ele vai dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Existem algumas dificuldades na nossa vida que, se Deus tirar, nós tiramos o nosso joelho do chão. Existem algumas dificuldades na sua vida que, se Deus tirar, você o abandona. E Ele te ama demais para permitir que você se perca, ainda que assim seja necessário te manter de joelhos. O vinho da alegria, às vezes, pode acabar na vida do crente. As dificuldades e as provações da vida, às vezes, nos alcançam. Porém, nós devemos descansar no entendimento de que o Senhor é o pastor das nossas almas. Ele nos supre, Ele está conosco. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer, porque Ele está conosco. Ele nunca perde o controle, assim como Ele esteve presente nessa festa de casamento, não perdendo o controle da situação. Cristo está presente na história da sua igreja, controlando a nossa história. Terceira coisa que eu aprendo com essa passagem é que a manifestação de Jesus naquele casamento serviria para apontar para o cumprimento da sua glorificação, para mostrar a sua própria união com a noiva, com a igreja. O verso 4, acompanha comigo aí, diz assim: mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Em terceiro lugar, esse texto aponta para a glória de Cristo
e Deus o glorificaria. Esse é o sentido desse livro. Talvez isso aqui seja o versículo de mais difícil interpretação dessa passagem. Existem diversos pensamentos ou diversas opiniões, divergentes opiniões acerca do que essas palavras aqui significam. Mulher, que tenho eu contigo, Jesus dizendo para a mãe dele, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Por isso eu gostaria de olhar essas expressões parte por parte com você, para nós entendermos o que isso significa. A primeira expressão que Jesus diz é mulher. Ele olha para a mãe dele, ele olha para Maria, ele diz, mulher, que tenho contigo. Ao contrário do que muitos possam pensar, quando Jesus diz para Maria, sua mãe, mulher, ele não estava demonstrando um desrespeito, ou ele não estava sendo grosseiro com Maria. Essa expressão mulher era comumente usado pelos judeus, e ela representa, ela é como uma expressão de respeito, de consideração. Ela é usada para se referir a Maria, ela foi usada para se referir a Maria aqui, ela foi usada para se referir a Maria enquanto ele estava na cruz, lembra? Ele vai olhar para ela e dizer, mulher, eis aí seu filho, vai dizer para João, eis aí sua mãe. Ele usa essa mesma expressão mulher para se referir a Maria Madalena, quando ele se ressuscitou e apareceu para ela. Ele não está sendo grosseiro aqui. Essa expressão mulher poderia ser traduzida por minha senhora, ou ainda mais contextualizado, madame. Uma expressão de respeito que Jesus diz com Maria. Outra expressão aqui interessante é quando ele olha para ela e diz assim, que tenho contigo. O que isso significa? Mulher, o que tenho contigo? Essa expressão, ela poderia ser traduzida assim, mulher, ou minha senhora, o que há de comum entre nós? Era uma expressão comumente usada em Israel para indicar diferença entre as partes. Por exemplo, assim, o que há de comum entre o Deus de Israel e os deuses das nações? Eles são diferentes. Ou o que há de comum entre o povo de Deus e as demais nações? Eles são diferentes. Era como se Jesus dissesse assim, minha senhora, o que há de comum entre nós? Nós não somos iguais. Eu sou divino, você é humana. Eu sou Senhor, você é serva. Eu sou Deus, você é homem. Não somos iguais. Que tenho eu contigo? Esse é o significado dessa expressão. Era como se ele dissesse assim, olha, o relacionamento de mãe e filho cessou. Agora é relacionamento de senhor e serva. Outra expressão interessante aqui é quando ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Jesus diz a Maria que ele agia de acordo com uma agenda celestial. Jesus está dizendo para ela aqui que ele age de acordo com a programação que ele fez com o Pai na eternidade. Que ele não seria pressionado por circunstância nenhuma, ele não seria pressionado por pessoa nenhuma, ainda que fosse uma pessoa muito próxima. Ele está dizendo, os meus passos foram programados na eternidade. E essa é a agenda que eu estou seguindo. Ainda não é chegada a minha hora. No Evangelho de João, a expressão chegada a minha hora, ou a hora de Jesus, ela está diretamente ligada à morte de Jesus. É o momento em que ele seria glorificado pelo Pai. O objetivo desse livro é apontar para a glória de Cristo. Ele chegar a hora dele, é chegar no momento em que ele morreria e ele seria glorificado pelo Senhor, ele seria ressurreto pelo Senhor, e todo nome estaria abaixo do nome de Cristo. Jesus é como se ele usasse de uma parábola, naquele momento do casamento, a sua hora ainda não chegada, para dizer que o grande vinho ainda não havia chegado, o momento da sua glorificação. Ter em mente o objetivo desse livro nos ajuda a entender essa expressão. O objetivo de João é apresentar Jesus como Deus.
as glórias do Filho de Deus é apresentada aqui. Eu creio que um dos motivos de Jesus ter realizado seu primeiro milagre em uma festa de casamento foi nos apontar para a verdade bíblica que nos mostra que Ele é o noivo, que voltará e resgatará a sua noiva, a sua igreja. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ele foi preparar a nossa morada, e Ele resgatará a sua noiva, Ele resgatará aquela que pertence a Ele, Ele resgatará a sua igreja, e naquele dia nós o glorificaremos. Aquele é o momento dele, a hora dele, a qual a sua noiva deve ansiar, deve aguardar com expectativa. Outra coisa que eu aprendo nessa expressão, nesse texto de João, é que a manifestação de Jesus demonstra que Ele é o verdadeiro Senhor a quem nós devemos ouvir. Olha o verso 5, acompanha comigo, diz assim: Então Maria, ela falou aos serventes: fazei tudo o que Ele vos disser. Em quarto lugar, é a Cristo que nós devemos ouvir. É a Ele que devemos ouvir, que devemos seguir. É como se no verso 3, Maria agisse como mãe. Não é certo dizer que Maria tinha certeza que Jesus ia operar algum milagre, que Jesus ia fazer alguma coisa, porque esse próprio texto aqui vai dizer que esse foi o primeiro sinal que Jesus realiza. Qualquer ideia, qualquer fábula que diga que Jesus fez sinais quando adolescente, quando criança, isso não tem respaldo bíblico, isso não tem defesa bíblica. João aqui vai dizer que Jesus principia seus sinais aqui nesse casamento. Então não há indícios de que Maria tinha certeza de que Jesus operaria um sinal, mas ela havia alguma expectativa no coração dela. Então é como se no verso 3 ela age como mãe e é repreendida. No verso 5 ela reage como crente e a sua fé é honrada. Por isso ela vai dizer: façam tudo o que Ele vos disser. É a Ele que vocês têm que ouvir. É a Ele que vocês têm que seguir. É a direção dEle que vocês devem estar atentos. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. A quem você ouve quando você faz seus planos? A quem você ouve para tomar decisões na sua vida? A quem você está seguindo nessa noite? Qual é a posição que Cristo ocupa como conselheiro, como aquele que direciona a sua vida nessa noite? São muitas as vozes que ecoam no nosso coração, sabia? Existe a voz dos padrões morais desse mundo. Existe a voz desse mundo, existe a voz do nosso próprio coração, que é enganoso, como diz a Bíblia. Existe a voz dos nossos familiares, existe a voz do nosso cônjuge, existem diversas vozes que ecoam na nossa mente. Mas a minha pergunta é: a quem você ouve para viver? A quem você ouve para tomar decisões? A quem você ouve para fazer escolhas? Qual é a posição que os conselhos de Cristo ocupam na sua vida? Somente as palavras de Cristo é fonte de vida e segurança para o crente. Somente Ele. Por isso que Salmo 119, no verso 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a sua palavra. Não há segurança da voz de Deus fora as palavras de Cristo. Não há segurança de que Deus está direcionando a sua vida se não for a palavra dele que te direciona. Não há garantias de que vem de Deus se você não puder encontrar na Escritura. Somente ela é voz de Deus. Por isso Maria vai dizer: façam tudo aquilo que Ele vos manda. É a Ele que vocês têm que ouvir. Somente essa fala de Maria já seria suficiente para entendimento de todos aqueles que colocam Maria numa posição a qual ela nunca foi posta por Deus. A quem você ouve? A quem você está ouvindo nessa noite? Outra coisa que eu vejo nesse texto aqui
é que a provisão de Jesus, ela é farta e ela é generosa para os homens. Olha só o verso 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Essas 6 talhas de pedra, elas tinham a capacidade de aproximadamente 600 litros de água. Litros. 600 litros de água. Isso para Jesus é irrelevante, a capacidade do Senhor em realizar. Mas a ideia, o entendimento é que a provisão de Cristo, ela é farta e ela é generosa. E um ponto importante a ser entendido aqui é que os sinais realizados por Jesus tinham sempre um objetivo específico de suprimento da necessidade dos homens, para que eles vissem e crescem nele. Os objetivos dos milagres, dos sinais de Jesus, sempre era o suprimento de necessidade e nunca a realização de caprichos. Isso aqui nos ajuda a entender muita coisa acerca da igreja contemporânea. Os milagres que Jesus realizou tinha por objetivo suprir a necessidade dos homens e nunca realizar os seus caprichos. Nesse caso aqui, ele estava evitando um grande vexame, uma grande humilhação para aquela família. Porque a cultura do Oriente era a seguinte, que a falta de hospitalidade, se o hóspede fosse maltratado, isso era uma afronta. O hospedeiro, ele era responsável por cuidar dos seus hóspedes, por dar toda a capacidade de suprimento dos seus hóspedes. Se faltasse vinho, uma humilhação, um grande vexame estava iminente ali. Então o que Jesus fez foi suprir a necessidade daquela família, daqueles noivos. Evitar que eles passassem por um grande vexame, uma grande humilhação. Em outros casos, Jesus, ele vai restaurar a visão do cego. Em outro, ele vai restaurar a audição do surdo. Em outros, ele vai expulsar demônios para libertar pessoas possessas. Percebe? Os sinais de Jesus sempre tinham um fim específico. Nunca foi realizar algum capricho. A multiplicação dos pães foi para suprir uma necessidade daquele momento. É importante, porque nós vemos Jesus operando milagres para suprir essas necessidades, não realizar capricho. Existe uma diferença enorme entre ele ser o seu pastor e entre ele ser o seu gênio da lâmpada. Existe uma diferença enorme entre ele ser o pastor da sua alma ou ele ser o seu mordomo, que te dá tudo que você quer. Salmo 23, verso 1 vai dizer: Ele é o meu pastor, de nada tenho falta, porque Ele é capaz de suprir minha necessidade, porque Ele é tudo aquilo que eu preciso. Ele não é o meu mordomo para me dar o que eu quero. Ele não é o gênio da lâmpada que eu vou lá os domingos e esfrego e faço os meus pedidos. Ele é o meu Senhor, que supre minhas necessidades, que dá aquilo que eu preciso e que acima de tudo reina na minha vida. Ele não é aquele que está à disposição para tudo que eu precisar, para tudo que eu querer. Ele é meu dono, que continua sendo Deus, ainda que não responda minhas orações. Continua sendo Deus, ainda que não cure. Continua sendo Senhor soberano, ainda que não realize os meus caprichos. Ele é Deus e está acima da sua necessidade. Sabe, aqueles que pensam que Jesus é um gênio da lâmpada, você nunca vai ver eles pregando alguns textos da Bíblia, principalmente 1 Timóteo 6,8, por exemplo. Você sabe o que diz 1 Timóteo 6,8? Aqueles que pensam que Jesus morreu para nos dar prosperidade, que Jesus morreu para nos dar uma boa vida, que Jesus morreu para que nunca tivéssemos problemas, né, para que nós crescêssemos e ocupássemos grandes lugares na sociedade, aqueles que pensam que Jesus morreu para isso, eles não vão pregar 1 Timóteo 6,8. Porque 1 Timóteo 6,8, Paulo diz assim: se tivermos o que comer e o que vestir, estejamos com isso contentes. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos satisfeitos, contentes, exultantes nele. Outra coisa que eu aprendo com esse texto é que as ordens de Cristo são para serem obedecidas e não questionadas. Olha o verso 7. Lhes disse Jesus: enchei de água
as talhas. Uma ordem foi dada. E eles a encheram. Totalmente. O verso 8 vai dizer: então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles fizeram. Jesus ordenou que os servos enchessem as talhas. Você não vai ver eles questionando Jesus, mas por quê? O que eles precisam é de vinho, não é de água. Você não vai ver os servos questionando, você vai ver os servos obedecendo, prontamente. O primeiro milagre de Jesus começa com algo que parece, com uma ordem que parece absurda. A necessidade, o vinho acabou, Jesus manda trazer água. Ainda que parecesse absurdo, eles apenas obedeceram. Apenas cumpriram com a ordem do mestre. Ela não foi questionada. Isso nos mostra que a ordem de Cristo, que precisamos abraçar, como toda a força do nosso ser, do nosso intelecto, da nossa emoção, da nossa vontade, não são apenas aquelas que nós somos capazes de entender e aceitar, mas todas elas. A ordenança de Cristo que você deve amar não é apenas aquela que você é capaz de aceitar, entender, aquela que te desce fácil, mas toda. O Evangelho tem coisas que são doces. O Evangelho tem uma parte que é palatável, que é aceitável, é aquela parte que diz que nós devemos amar uns aos outros, aquela parte que diz que Ele nos abençoa, que Ele nos liberta, que Ele nos salva, que Ele nos transforma, que Ele transforma nosso cônjuge, que Ele transforma a nossa vida. Essa parte do Evangelho é boa, mas tem uma parte do Evangelho que te diz: arrependei-vos e credes, mudem de vida, abandone os velhos hábitos, assuma um novo hábito criado por Deus, assuma um novo homem, segundo a vontade de Deus, e viva. O Evangelho também tem essa parte, que precisa também ser amada por nós. Não é apenas a parte doce, a amarga também vem dele. Os conselhos de Cristo não são para serem questionados, mas obedecidos. Amém? Outra coisa que eu aprendo aqui, já caminhando para o fim, é que a provisão de Jesus, ela é infinitamente superior a qualquer ação humana. A alegria gerada por Ele, ela é infinitamente maior, porque ela é eternamente duradoura. Olha o verso 9. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo, verso 10, e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Você reservou o melhor para o final. Primeira coisa que a gente aprende aqui é que essa narrativa evidencia que Cristo veio ao mundo para cumprir e encerrar uma ordem antiga e estabelecer, substituir um culto novo, que agora é em espírito e verdade. Uma nova ordem que excede a ordem anterior, da mesma forma que esse vinho novo era superior ao vinho antigo. O mestre-sala achou que o noivo tinha quebrado o protocolo, tinha mudado o costume de servir o pior vinho no início e deixar o melhor vinho para o final. Não, na verdade, o noivo, ele se esforçou para entregar o bom vinho no início, mas Jesus foi convidado para aquele casamento. E a provisão de Jesus foi infinitamente superior a do que aquele homem poderia fazer. Por isso que ele deixa para o fim, ou o vinho do fim, na verdade não era fruto do esforço daquele homem, mas é resultado da ação milagrosa de Cristo. Está vendo, irmão? Não importa o quanto você é capaz de se esforçar para edificar o seu casamento. Não importa o quanto você é capaz de se esforçar para edificar a sua família, os seus relacionamentos. Se Cristo não for aquele que direciona o seu esforço, se Cristo não for aquele que reina no seu casamento, na sua casa, nos seus relacionamentos, não há garantias de sucesso.
O agir de Cristo é incomparavelmente maior que o nosso. A capacidade dele é incomparavelmente maior que a nossa. A sua direção, seus planos, seus pensamentos são infinitamente maiores que os nossos. Aí uma pergunta. Eles são mais preciosos também. Mas uma pergunta. Se a vontade de Cristo é infinitamente superior à minha, como faço para viver segundo a vontade dele? Como faço para viver segundo a vontade de Deus? É importante a gente refletir um pouquinho sobre isso, porque às vezes nós temos um relacionamento meio místico e infantil com a vontade de Deus. Às vezes nós achamos que a vontade de Deus ela vai se manifestar assim: bom, eu preciso comprar um carro. Será qual que é a cor que eu vou comprar meu carro? Deus, que cor que eu preciso comprar meu carro? Não, eu vou fazer um negócio seguinte. Deus vai me dar um sinal. Eu vou virar o muro, eu vou virar a esquina aqui. A cor que for o muro, Deus está falando que é o carro que eu tenho que comprar. Aí eu viro aqui, a cor do muro é verde abacate. Eu vou comprar um carro verde abacate. Deus está falando. Ou ainda não, o indivíduo não sabe o que ele quer da vida. Ele não sabe o que ele vai fazer da vida dele. E de repente ele escorrega, cai no chão, dá de cara com uma bandeira da China. Deus está falando comigo e Ele quer que eu vá ser missionário na China. Às vezes nós agimos com a vontade de Deus como de uma forma mística, infantil. Vocês estão rindo, mas é verdade. Deus me deu um sinal. Nós agimos com a vontade de Deus como se fosse dessa forma. Uma ilustração para você entender como viver de acordo com a vontade de Deus. Já que não são essas coisas místicas aí, a vontade de Deus ela é real. Como é que eu faço para vivê-la? Imagina o seguinte: eu quero realizar um evento. E o evento tem que ser exatamente da forma que eu quero. Mas não sou eu que vou realizar o evento. Eu vou falar para que você organize o meu evento. E eu vou fazer o seguinte: eu vou descrever uma lista com tudo que eu quero no meu evento. Tudo que eu quero. E para você cumprir, para você organizar um evento segundo a minha vontade, você tem que cumprir tudo aquilo que eu escrevi. Se você acrescentar alguma coisa nessa lista, você está cumprindo fielmente a minha vontade? Se você retirar alguma coisa da lista que eu fiz, você está cumprindo fielmente a minha vontade? Deus também tem a sua lista de vontades. Viver segundo a vontade de Deus é viver segundo aquilo que Ele descreveu na sua lista. Sem tirar, sem acrescentar. Nós não estamos livres para acrescentar nada daquilo que foi escrito e dizer que é a voz de Deus. Nós não estamos livres para tirar nada daquilo que está escrito. Viver segundo a vontade de Deus é impossível se você não conhecê-la. A ordem de Cristo é superior, mas você só pode viver por ela se primeiro conhecê-la. Conheça a vontade de Deus e aí sim você será capaz de viver por ela. Outra coisa que eu aprendo aqui é que o sinal nunca foi um fim em si mesmo, mas ele servia para um objetivo: apontar para Jesus, para que o homem cresça nele. Olha o verso 11. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os discípulos crerão nele. Esse é o objetivo do sinal. Esse texto nos mostra que os sinais nunca foram um fim em si mesmo, mas o objetivo maior era fazer com que eles crescem, que o Messias estava no meio deles, olhassem para o Messias e crescem no Messias enviado de Deus. Agora, pensa rapidamente comigo aqui. Por que você acha que Jesus, quando curava alguém ou quando realizava alguns sinais, ele falava o seguinte: não conte a ninguém? Você lembra disso? Jesus ele não vai dizer o seguinte: sai correndo para todo mundo e diz que foi eu que fiz. Não, ele vai dizer: não conta a ninguém. Por que Jesus dizia isso? Jesus dizia isso porque o objetivo principal dele não era realizar os milagres. A mensagem principal de Jesus não eram os milagres. Jesus dizia isso porque ele não veio ao mundo para fazer milagre. Ele veio ao mundo para salvar pecadores que estavam condenados à morte eterna. Para isso ele veio ao mundo.
Nunca foi a intenção de Jesus os milagres. Que os milagres tivessem a proeminência que muitas igrejas dão hoje. Nunca foi a intenção de Jesus que os milagres fossem tão priorizados como muitas igrejas priorizam hoje. Existem cultos onde os milagres são mais adorados do que o Deus do milagre. O culto deixa de ser um culto de louvor e adoração e passa a se chamar culto do milagre. Você já viu propaganda Tabajara? Lembra da propaganda Tabajara? Seus problemas acabaram. Lembra disso? O indivíduo diz, até a propaganda vira, né? Venha para o culto de milagre, venha receber o seu milagre. Você não vai dizer assim, você não vai ver a pessoa dizendo assim, olha, venha louvar e adorar ao único Deus Todo-Poderoso, que é Deus, Senhor da existência, Rei dos reis, ainda que você esteja doente, ainda que você esteja passando por problema financeiro, Ele nunca deixou de ser Deus. Não vai ver essa propaganda. Os milagres são mais valorizados onde o senhorio de Cristo não é suficiente. Os milagres são mais amados onde somente Cristo não basta. Jesus nunca deu aos milagres a importância maior do que eles realmente tinham. A importância do milagre era apontar para a sua glória, para que os homens crescem. Uma vez que essa é a importância dos milagres, você não precisa mais ficar buscando milagres. Busque o Deus dos milagres, isso é suficiente. Eu costumo dizer que qualquer um pode aceitar um Cristo que cura, porque ninguém quer viver com enfermidade. Qualquer um pode aceitar um Cristo que é doador de prosperidade, porque ninguém quer viver endividado. Qualquer um pode aceitar um Cristo perdoador, porque ninguém quer viver com crise de consciência, mas só os filhos de Deus podem aceitar um Cristo que é Senhor, porque esses amam ser governados por Ele. Não busque milagres, busque Cristo. Não busque prosperidade, busque Cristo. Não busque cura, busque Cristo. Vá até Cristo, porque Ele é infinitamente maior do que qualquer sinal que Ele pode oferecer. Concluindo então, irmãos, assim como todo o livro de João, esse texto aqui tem por objetivo apontar para a glória do Filho de Deus, para revelar Jesus como Deus. Primeiramente, Cristo deve estar presente nas nossas famílias. Cristo deve estar presente no nosso casamento, e isso fará toda a diferença. Mesmo tendo Cristo em nossas vidas, nós podemos enfrentar dificuldade, em momentos onde parece que a alegria se vai. Porém, Ele nunca perde o controle da situação. O mesmo Deus que nunca perdeu o controle da situação, Ele é capaz de nos manter de pé, servindo a Ele, assim como Ele estava no controle daquele casamento, daquela festa, Ele também está no controle da sua vida. Ele é o noivo da igreja, é o único Senhor que dirige nossos passos, a quem nós devemos ouvir. É o único merecedor de honra e glória. Tendo Cristo como Senhor de nossas vidas, até os milagres passam a ocupar um lugar menos importante. Tendo Cristo como Senhor da nossa vida, até os milagres passam a ser secundários.